Agora sim. Deixa eu mandar aqui o link pro pessoal para começar a entrar aqui na aula. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Pronto, enviado de novo o link. Vamos agora esperar a turma entrar. Vamos voltar para cá. Agora sim. Bom. Vamos esperar agora aí. Opa. Vamos lá, admitindo aqui o David. Major. Muito bem. Agora sim, né? Agora estou vendo. Muito bem, agora sim, ó. O Major ali. Não. Nós. Amém. Bem-vindo, Pastor Anderson. Tamo aí. Glória a Deus. Cadê a turma? Então, temos que uns 2 minutinhos aí para ingressar, hein? O Davi tá aí. A Jamile falou que estava sem bateria, já ia entrar já. Ótimo. O pastor, o senhor vai na sexta, o senhor vai aplicar a prova ou não? É, mas mais uma prova de 10 para conseguir meio ponto em cada nota. Tá. A possibilidade de eu realizar ela no sábado, eu já pergunto porque sexta-feira é meu aniversário. Daí a patroa quer sair jantar. Ele quer ganhar a nota de presente, né, Deus? Não. Aqui eu faço não, no aqui sábado. não. Não, sem carteirada, sem carteirada. Não, eu ponho lá o PDF para fazer, tranquilo. Ah, então tá joia, eu mando no sábado, né? Tá certo, tá bom. Tô quase sem tempo com a família aí, daí tá. Não, tem que vigiar. Tá difícil. Vamos lá, o Tom tá aí. Ô, Tom, paz. Pastor Tom, beleza? Paz, povo, tudo bem? Amém. Ai, Falta o Marcos e a Jamile. Nós, Tom. Na benção aí? Graças a Deus. Tá bom. Nós temos uma aula muito boa hoje, viu? A liderança, o modelo da liderança de Jesus. É claro que não dá para falar tudo, né? Mas vamos pegar um texto ali muito prático, muito abrangente sobre a liderança de Jesus, né? Ô pastor, deixa eu perguntar um negocinho aqui pro senhor. O senhor já tá gravando já? Ah, não tem problema. Você tá gravando? Peraí, peraí. Tá gravando, peraí. Dá uma pausa. Opa, admitir. tem 2 aguardando aí. Marcos. Agora estão todos, né? Estão todos aí, ó. Amém. Pronto. A classe está completa. Amém. Paz, Marcos, paz, Jamile, bem-vindos. Bem, obrigado, senhor. Deus abençoe. Bem. Amém. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes eu pedi para vocês trazer um pensamento sobre esse estudo que estamos tendo no livro de Novo Testamento, né? Aí eu vou dar para cada um tempinho, no mínimo aí uns 3, 5 minutos, o que você puder fazer, máximo 10, porque aí não dá para ficar, né? Mais 10 minutos, então vai embora o nosso tempo. Eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje. Vamos lá, quem se habilita aí a começar? Amém. Vamos Glória lá. a Deus. Acho que dá para ser. Tom, Pastor Tom. Eu peguei um vídeo aqui, não deu para ver todos, tá? São 4 vídeos, ele faz 4 unidades, mas eu peguei uma unidade dele inteira, que é do pastor Robson Couto, da IBAD. Ele usa como base o livro do Roberto dos Reis, tá? Então, nessa unidade 1, ele vai falar da etimologia ao contexto político-social. Então, ele tem lá os temas da etimologia ao contexto social, a produção dos evangelhos, a expansão da igreja e as últimas epístolas. Então, ele vai trabalhar a etimologia, as questões afins, o Novo Testamento e os impérios, o Novo Testamento e o ambiente religioso da época, o Novo Testamento e o judaísmo. Eu vi, assim, muita coisa boa do que ele fala, muita coisa que a gente viu aqui, a gente ouviu em sala, ele aborda também esses temas, né? Então, tem uma frase que ele coloca que eu achei muito interessante, que o Novo Testamento é a mais fascinante de todas as obras
e de todas as joias literárias. Uau! Nos traz toda a carga doutrinária de ensinamentos para os dias de hoje. Então, essa frase assim, eu achei muito fantástica dele colocar logo no começo do trabalho. Ele vai falar um panorama geral sobre os 8 autores do Novo Testamento, um panorama de cada um, das suas escritas, das suas falas, do povo. Ele aborda a classificação e o contexto do Novo Testamento, então os evangelhos, os históricos, os doutrinários, os pessoais e o escatológico. Ele vai abordar também o Novo Testamento e os seus períodos, que é o primeiro período, no começo ali de mais ou menos 6 a 29 depois de Cristo, ele aborda as atividades de Cristo. O segundo período, a expansão, de 29 a 60 depois de Cristo, o crescimento da igreja primitiva. E o terceiro período, a consolidação, que é de 60 a 100 depois de Cristo, as epístolas de Paulo, Pedro e o Apocalipse. Ótimo. Ele vem ali com o Novo Testamento e os impérios, então ele vai trazer um panorama do Império Persa, o grego, os macabeus, os romanos, que permeava todo o contexto. Ele fala um pouco sobre o Novo Testamento e a sociedade judaica, um panorama. Ele aborda os 7 grupos políticos religiosos, né? Os essênios, os herodianos, os saduqueus, os samaritanos, os fariseus, os seduceus e os zelotes. Dá um panorama histórico de cada um. Parte finalzinha do vídeo, ele fala do Novo Testamento e o ambiente religioso, as instruções religiosas, o templo, a sinagoga, o sinédrio, o culto ao imperador. Meu Deus, completo. Aí depois o Novo Testamento e o judaísmo, a origem histórica, a sua teologia, o monoteísmo, e aí ele fecha com esse primeiro volume, ele fecha com o judaísmo e a sua teologia. Então a criação dos céus e da terra, o homem e a mulher, o céu e o inferno, a vida, a morte e a ressurreição, o pecado, perdão, o Messias e a redenção, as práticas religiosas e os judeus da diáspora. Então, assim, um panorama bem abrangente dele, como eu falei, são 4 volumes, eu consegui pegar um só, que dá 50 e poucos minutos ali de vídeo, mas muita coisa que ele falou lá, a gente viu aqui em sala, uma linhagem muito, muito próxima, assim, bem bacana e muito, muito aberta essa explanação dele. Deu para Mas entender. acho que o que fecha bem é aquela frase lá, pastor, do começo, né? Que o Novo Testamento é a mais fascinante de todas as obras e de todas as joias literárias, e nos traz toda a carga doutrinária de ensinamentos. Isso aqui foi... Uau! Mas deu para... E aí juntou com tudo que a gente viu aqui em sala de aula, então ficou um negócio bem bacana, assim, montado na cabeça. O Novo Testamento realmente ele possui uma gama de informações de todos os lados que se possa entender, porque ali tem uma frase, né, que a Bíblia usa, que o Senhor veio na plenitude dos tempos. Então ali foi um momento que a chaleira ferveu, né? Esquentou, 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 quando chegou o Novo Testamento, ela ferveu. Bum! Então é isso aí, esse trabalho é muito mais completo. Aliás, esse curso aqui é o Novo Testamento 1, né? Tem o 2 ainda. Então, para mim, teria o 3, o 4, 5. Que formação não para aí. Obrigado, Tom. Valeu. Quem mais quer participar? Lembrando que nem todo mundo é obrigado, tá, gente? Só uma sugestão do professor. Se você querer participar, se falar, pastor, não consegui fazer, não consegui ler, não quero. O Paraná Clube perdeu de novo ontem, tô chateado. Isso fica à vontade, tá? Então, vamos lá. Quem é o próximo ou a próxima? Pastor, eu fiz na verdade, eu li um compêndio, na verdade. Ele fala um monte de muita coisa, na verdade. Na verdade, uma tese de doutorado. Ó. E aqui ela tinha mais de 800 páginas. Meu Deus. Aí eu foquei só em um livro, uma parte que ele separou por vários livros, né? Aí eu peguei o que eu achei mais interessante, foi quando ele pegou uma parte de Coríntios, né? Então eu peguei só esse foco de Coríntios, que senão eu não ia conseguir. Ainda assim deu 5 folhas aqui do meu resumo. Então eu vou tentar ainda resumir o resumo aqui. Opa! Foi complicado. Então, o que eu peguei disso aqui, né? Que ele trouxe o estudo aqui, deixa eu pegar o nome do abençoado que ficou lá na última página aqui. Cadê? Ele colocou aqui como a exposição de primeira epístola, né?
Está tendo uma editora aqui, Cultura Cristã, publicado originalmente em inglês, com o título de New Testament Commentary, Exposition of the First Epistle, e mais um monte de coisa aqui que eu não sei falar inglês, isso e aí. assim vai. Enfim, está aqui o nome do abençoado. Tá aqui. Não, eu sou formado em educação física, forte e burro. Não tem esse troço de inglês comigo, não. Então, vamos lá. Então, ele traz aqui, né? Então, a carta que ele recebeu de Paulo, né? Então, a carta que ele recebeu de Corinto continha perguntas sobre casamento, sobre virgens, comida sacrifica aos ídolos, dons espirituais, coleta dos santos de Jerusalém. Delegação formada por 3 homens da igreja de Corinto. Major da ordem aí, ó, a ordem. Não dou não, aqui eu recebo a ordem dela, aqui eu sou major, mas ela é coronel. Olha aí. Amém. Aí ele separa algumas coisas do livro aqui de Coríntios, né, com o que Paulo enfrentou lá, e ele colocou umas coisas que eu achei interessante, né? Então ele citou por itens aqui. O primeiro, ele colocou aqui problemas de liderança. Coloca aqui, né, que a congregação de Corinto significava muito para Paulo. Então, ele escreve que era a paz espiritual deles em Cristo Jesus mediante o Evangelho. Ele cita aqui os versículos. Aí ele vem trazendo aqui os surgimentos de problemas que havia judeus cristãos, os quais conheciam as escrituras do Antigo Testamento, e os gentios tementes a Deus que haviam frequentado as reuniões de adoração na sinagoga local. Havia também cidadãos ricos e escravos indigentes. A congregação reunia pessoas de várias nacionalidades e muitas línguas, e podemos seguramente dizer que, devido a essa diversidade, a igreja de Corinto não primava por estabilidade. Deixa eu passar aqui mais para frente, que aqui tem vários comentáriozinhos aqui. Deixa eu pegar aqui o segundo problema aqui, porque daqui tem bastante discurso aqui. O segundo problema que ele cita são os problemas morais e sociais. Então, o primeiro problema lá que ele cita que na comunidade de Corinto o homem mantinha relações sexuais com a mulher de seu pai, um mal que não acontecia nem mesmo entre os gentios. Então, Paulo considerou toda a igreja de Corinto responsável por esse pecado e repreendeu seus membros por não se lamentarem. Instruiu os coríntios a entregarem tal homem a Satanás e a expulsaram-no da comunidade. Meu Deus. Paulo ordenou que fosse removida da igreja tal infâmia. Essa mácula prejudicaria a eficácia da igreja em Corinto. Que é interessante aqui. Por essa razão, Paulo ordenou aos coríntios que não se associassem com pessoas sexualmente impuras, mas que fugissem da imoralidade. Tá. Que mais que interessante aqui. Outros problemas sociais existentes na comunidade de Corinto estavam relacionados a casais, pessoas separadas ou divorciadas, solteiras e viúvas. A igreja enviou uma carta a Paulo em que os membros buscavam sua orientação em questões relativas ao casamento. Ele atendeu plenamente a solicitação deles, atendendo uma longa exposição sobre um assunto de interesse universal. Na verdade, em toda a Escritura, ninguém apresentou uma exposição mais detalhada sobre questões matrimoniais do que Paulo em 1 Coríntios 7. Aí o terceiro problema que ele encontrou foram os religiosos e culturais. Outra questão sobre a qual os coríntios buscavam orientação foi quanto à atitude que deveriam ter diante de uma prática gentílica. Comer comida sacrificada a um ídolo, está lá em 8.1. Que mais? Exerciam a liberdade cristã comprando tal carne no mercado, mas Paulo chamou a atenção para a consciência do irmão mais fraco, a responsabilidade dos cristãos fortes para com o irmão mais fraco e a unidade da igreja. E daí tem outros detalhes aqui que eu não esticar muito o tempo. O quarto problema, problemas eclesiásticos. Dizem respeito às questões pertinentes ao culto, oração e profecia, celebração da ceia do Senhor, dons espirituais, significado do amor, profecias, o falar em línguas e a ordem no culto. Os problemas referentes aos dons espirituais eram tão graves que a carta que os coríntios enviaram a Paulo pedia que explicasse a questão dos dons espirituais. A questão em si precede e segue o eloquente capítulo sobre o amor, está lá no capítulo 13, que dá o tom para a conduta apropriada no culto. O quinto problema é os doutrinários. Nada indica que os leitores tenham pedido alguma orientação de Paulo sobre a doutrina da ressurreição.
mas havia chegado ao seu conhecimento que alguns membros da igreja de Corinto negavam a existência da ressurreição, está lá em 15:12. Nas observações iniciais de sua epístola, Paulo escreveu sobre a expectativa do retorno de Jesus. E daí tem alguns comentários finais aqui, e, enfim, ainda tem mais 3 páginas aqui, mas... Então, assim, o que me chamou bastante atenção, né, foi esse estudo tão longo, e o que mais chama atenção é que, apesar dessa quantidade de páginas, você vê que o assunto não se encerra. Uhum. Ele não se encerra, ele ainda tem margem ali para se estudar ainda muito mais, né? Dá para discursar muito mais sobre o assunto, né? Mas chama realmente atenção, assim, a quantidade de problemas, né, que Paulo encontrou, e ali a gente está falando, né, de uma igreja só, e quando a gente traz isso, talvez, né, se a gente olhar para dentro olhar para o nosso umbigo aqui, né, a quantidade de problema que a gente tem dentro da nossa igrejinha aqui, né, da nossa igreja local, e às vezes a gente fala em conquistar o mundo aí, né, e expandir, e evangelizar, e vamos ganhar o mundo, e vamos ganhar a alma, né, então acho que a gente primeiro precisa consertar o nosso quintal aqui, né, consertar o nosso aqui primeiro, para depois Sim. a gente começar a sair aí para resolver o problema do mundo. Sim. O senhor notou que a igreja de Coríntios era problemática, hein? Muito. Paulo teve lá grandes momentos difíceis com eles. Fizeram da ceia uma festa, ficavam embriagados. Rapaz, ô igrejinha difícil, aquela igreja de Coríntios. O estudo ele é bem completo ali, né? Eu falei assim, se for pegar tudo aqui, eu vou falar 1h30 aqui. Não é à toa que o nome é bem sugestivo, né? Corinthians, né? Bem problemático mesmo. Mas até na Bíblia, o cara dá problema, até na Bíblia. O senhor vai arrumar confusão com o Tom. Bom, eu sou palmeirense, tô tranquilo, né? O Tom vai ficar magoado. Ó. Mas, ó, muito boa a tua pegada aí, você focou numa igreja, né? E Paulo, em relação aos problemas de Coríntios, ele acaba revelando muitas soluções, né? As palavras que ele fala, rebatendo o comportamento aos irmãos de Corinto, né? Traz para nós grandes revelações do Evangelho, né? Uma das maiores declarações. E é legal que acho que é o primeiro 5S da história, né? Então é legal por causa disso aí. Os 5 censos? O primeiro 5S aí. Aí, ó. Amém. Vamos lá, gente. Obrigado, pastor Anderson. Mais alguém se arrisca aí a colocar para nós alguma coisa? Eu vou ser um pouco mais breve aqui. Opa! Eu li um artigo da Revista de Ciências Humanas e Letras das Faculdades Integradas da Fama. Quem escreveu o artigo foi o Israel Serik dos Santos. E a tese aqui que eu vou levantar e defender acho que todos concordam que o Novo Testamento, ele, além de ter sido inspirado sim pelo Espírito Santo, ele foi escrito, com exceção de Lucas, né, por testemunhas auriculares, quase não saem, auriculares. Todos eles tiveram contato direto com o mestre. Uhum. E aí eu separei alguns versos aqui, em que, principalmente Pedro, na sua epístola, ele batia muito de frente, ele, Paulo e tantos outros, com a questão das fábulas que o pessoal inventava na época. Sim. O pessoal inventava um montão de historinha, assim, assado, e eles sempre batiam na mesma tecla. Nós, testemunhas, nós somos testemunhas, nós tivemos com ele. João fala, nossos olhos viram e nossas mãos tocaram na palavra da vida. É verdade. Entendeu? Então, assim, vamos lá. A argumentação de Paulo, em 1 Coríntios 9:1, Paulo fala, não sou eu apóstolo, eu não vi Cristo. Então, tipo assim, Paulo estava falando de um jeito mais enfático que, sim, ele foi uma testemunha direta do próprio Cristo. Ele era uma fonte primária a respeito das suas cartas e o cerne todo aqui, de todos os outros versos que eu peguei, é que todos eles foram uma fonte primária a respeito dessa inspiração para escrever o Novo Testamento. Um ponto aí que você colocou, que você elencou bem,
havia 3 quesitos básicos para se tornar apóstolo, né? Tinha que ter visto o Senhor, tinha que ter aprendido diretamente com Jesus e tinha que ter sido chamado por Jesus. Olha, tinha que ter visto o Senhor, tinha que ter aprendido direto de Jesus e tinha que ser chamado de discípulo, né? Então, por muito tempo, foi contestado a pessoa de Paulo para ser apóstolo, mas ele viu o Senhor na estrada de Damasco, ele ouviu a voz, por isso que ele fala assim, esse evangelho que eu recebi do Senhor, porque já está ali, dado que ele foi ensinado pelo Senhor, e ele recebeu o chamado na casa de Ananias, quando ele caiu, né, por terra, indo a Damasco, o que faz dele um chamado também. Fora esse chamado, outro que ele teve, mas um ponto muito bem elencado aí por você, David. Parabéns. É isso mesmo. Obrigadão, pastor. Vamos em frente. Mais alguém quer se arriscar? Se não quiser, fica tranquilo. É só uma sugestão, viu? Eu, pastor, quero falar que... Sim, Jamile. Então, eu estava lendo aqui um blog, né? E o que me chama a atenção, na verdade, no Novo Testamento é a questão de Romanos 12:2, né? 12:2. A questão da metanoia, né? Na verdade, metanoia é uma palavra de origem grega, né? Que eu não vou saber falar aqui em grego. E no seu sentido original significa mudar o próprio pensamento. Mudar de ideia significa arrependimento, conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos. Passando para qual a parte que eu quero chegar, né? Que significa arrependimento, né? O processo de conversão. É uma mudança que começa a acontecer no momento que o homem aceita Jesus, né? É a mudança verdadeira, não só no modo de falar, mas no modo de agir. Né? E o versículo seria, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? E lá em Coríntios também tem 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Né? Então, esse processo aí de metanoia, né? Que Jesus fez todo aquele sacrifício por nós, mas só que tem que vir de nós, né? Esse processo de mudança, né? Nós somos tricótomos, Jamile. Nós temos corpo, alma e espírito, né? Tem alguns aí que é meio estranho, tem uma coisa a mais, mas nós normal é corpo, alma e espírito. Então, alguns aí, uns Loki que aparecem aí, mas nós temos o corpo, alma e espírito. A combinação do corpo e do espírito dá a mente. A combinação do corpo e da alma dá o intelecto. Mente é uma coisa, intelecto é outra. Paulo não manda ter o intelecto de Cristo, manda ter a mente de Cristo. Porque o intelecto, ele é analítico, ele não tem compromisso com valor moral, valor espiritual. O intelecto faz o que é agradável para você fazer, e nem sempre o que é agradável é correto. Já a mente pondera, a mente persiste em entender os princípios éticos, os princípios de valores. Vou dar um exemplo clássico. Um irmão sai na rua e vê uma mulher bonita. O intelecto diz para ele, olha, essa aí tem uns acessórios que essa mulher não tem. Ela tem uma pilha recarregável, a sua não tem que pôr na tomada ainda. Então, o que você acha? Vai ser bom para você. A mente entra em contato e diz, não, você é servo de Deus, a sua mulher é que Deus te deu. E aí começa a conflitar o intelecto, porque a alma deseja, mas o espírito não. E aí, o que o texto fala do que tem que guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração é o juiz. Quando a mente e o intelecto travam na batalha, então eles consultam o coração. Aí Davi responde, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se o coração tem a palavra, no momento em que o intelecto e a mente consulta, o coração diz não ao pecado. Mas se o coração não tem a palavra, no momento que o intelecto e a mente consulta, o coração diz sim ao pecado. Então é muito importante essa questão da metanoia, porque se Jesus não transformar a mente,
não conseguirá você ter a alma propensa a não pecar. Tem que definir bem isso aí. Então, a expressão metanoia é a mudança radical de pensamento, conversão é mudança de pensamento, arrependimento é mudança de conduta. Então, nesse ponto aí, muito bem acertado sua dissertação. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado. Marcos, vamos... Agora você, a gata miou, é você agora. Não tem pra onde correr. Conhece a gata miou, né? A gata... Não, senhor. É uma brincadeira. Não, que você vai... A brincadeira assim, num banco, vários meninos sentados, um aí empurrando, até um não aguentar e sair. A gata miou. Então agora é você, a gata miou. A gata miou, boa, pastor. Pastor, eu vi vários artigos também, né? Com muita gente ali, né? Eu abri o site lá, Brasil Gospel Clube, e ele falava de muitos relatos, né? Ele falou também que estava falando do Novo Testamento, onde ele é dividido em 4 partes, né? Os evangelhos, livros históricos, as epístolas e os livros proféticos, né? Distribuídos da seguinte maneira: os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João; os proféticos, Atos dos Apóstolos, epístolas, e também tem as epístolas de Paulo, né? Que é Romano, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, e também tem as gerais, né? Que é Tiago, Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro, João. E o legal de tudo, que daí eu comecei a me aprofundar mais e comecei a achar uns artigos lá no meio, lá, onde ele explicava algumas coisas, até das aulas que o senhor estava dando lá, que ele colocava lá aquelas letrinhas grego, né? Que o senhor estava escrevendo, hebraico lá, né? E eu achei bem interessante que ele começou a falar lá de Marcos 5, lá do Gadareno, né? Eu achei bem interessante a passagem onde ele colocou lá do endemoniado, né? Onde ele vivia lá dentro do cemitério, onde ele era preso, né? No tempo de Jesus, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades: Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Hipos, Dímon, pela Galácia. Tem essa Geraça e Catana, chamada de Decápolis, boa, e que era um centro de cultura helênica, povoada por elementos de língua e cultura grega, uma das regiões povoadas semitas e judeus, nabateus e sírios, né? É legal que ele aprofunda, onde dizendo que Gadara era uma cidade esquecida, né? Onde tudo lá era guerra, tudo era destruição, e deixava o povo tudo perturbado, né, mentalmente, né? Daí comecei a ler e lembrei que na última vez que o senhor foi na nossa igreja, o senhor pregou sobre Gadara, né? Onde o senhor falou das partes espirituais, tudo isso, né? E que a cidade estava perdida, né? E que não havia mais solução para aquele lugar, né? Mas quando Jesus entrou lá, eu vi que foi uma transformação muito grande, onde o endemoniado ele se tornou uma pessoa normal, né? Onde muitas vezes, né, as pessoas assim estão assim achando que não tem mais jeito, achando que não vai para frente, né? Mas quando nós temos Jesus, que Jesus entra na nossa vida, tudo muda, né? A palavra diz aqui também que quando o Senhor te deu introduzido na terra, na quais possuía, tiver lançamento. Daí ele escreveu aqui: e foram muitas nações diante de ti, e os heteus e os gargazeus. É legal porque essas várias cidades, né? Muito me interessou, porque eu vi para mim que era um lugar só, né? Quando ele falava da cidade de Gadarena, para mim que era só aquele lugar onde tinha lá o endemoniado, onde ele ficava lá, para mim que era só aquilo lá. Daí comecei a ler mais, daí vi que não era só aquilo. A cidade de Gadara, ela se dividia em vários lugares, né? E onde tinha cultura de várias línguas, onde tinha vários tipos de pessoas, assim, e onde formou, né, a cidade de Gadarena, né? E o legal também, né, que existia também um reino maléfico, né, organizado, e que um objetivo causa sofrimento aos seres humanos. Essa passagem do endemoniado gadareno nos deixa clara e evidência que há
de fato, forças invisíveis que lutam contra o propósito divino da Terra, né? A gente, às vezes, muitas vezes, né, tenta fazer as coisas, mas algo vem bloqueando que a gente não sabe o que é, né? Mas como nós vamos ver as nossas vidas, às vezes nós estamos fazendo algo errado, aonde acaba bloqueando aquilo, né? O Novo Testamento daí fala sobre tudo isso, né? Daí vem em Apocalipse, né? Para terminar em Apocalipse, né? Que é deixa eu pegar minha outra anotação aqui. E Apocalipse, que eu fiz tanta coisa aqui. Daí fala do livro de Atos, né? O Novo Testamento vem do livro de Atos, vem do livro de Atos contra a história da primeira expansão, vem nos evangelhos a morte e a ressurreição de Cristo, vem em Lucas, por sua vez, anunciando o Filho do Homem, vem em Mateus, que apresenta Jesus como Messias, e assim sucessivamente, né? Ótimo. Mas essa de Gadareno foi o que mais me chamou a atenção, né? Por causa realmente na nossa vida espiritual, né? Ótimo, Marcos. Gadara era a cidade de uma sustentada pela Grécia. Gadara fica hoje na Jordânia. Lembra no Mar da Galileia? Veja, do lado de cá, você memoriza ali Cafarnaum, bem na frente, do outro lado, fica Gadara, que hoje pertence à Jordânia. Igual você falou, ela pertencia a essa cadeia de cidade, Decápolis, que eram 10, né? Decápolis, polis, Decapolis, né? E era a representação internacional. Agora preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. O que aconteceu em Gadara? Um cara sai demoniado lá, revoltado para cima de Jesus, o Senhor repreende ele e manda aliás, os demônios pedem, Jesus permite que eles vão para os porcos, não é isso? E os porcos são precipitados no mar? Confere? Gadara. Ok, vamos lá então. Essa aí é mais uma projeção profética. Pode entrar naquela lista de ontem. Por quê? Porque Gadara era a representação internacional, ok? O mar representa a humanidade. Jesus foi a Gadara dizer para todo mundo: eu vou libertar não só Israel, mas todo mundo. Esse milagre poderia ter sido feito em Cafarnaum. Eu vou dizer para o cealista, ó, sobe de Gadara, pega Tiberíades. Sobe de Gadara, pega... sobe ao norte de Gadara, você tem ali a transição da Jordânia para Israel. Ali você tem a casa de pesca, a casa do peixe, aonde Pedro foi chamado para o ministério e os discípulos ali. Tem o nome hebraico dela, eu esqueci. Descendo, você pega Faraó, pega Tabará, você pega Tiberíades, vai descendo. Então, Gadara era a única cidade na região que tinha o comércio mais abrangente e a representação internacional. E aí, Jesus, com aquele milagre, está trazendo salvação para toda a humanidade profeticamente. Muito bem colocado. Bom, senhor, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, já que o senhor... o senhor falou que o mar representava o povo. Então, é por isso que os porcos foram lançados ao mar? Na verdade, os porcos morreram no mar, né? Afogados. Isso mesmo, né? Se sobrou algum porquinho, ficou para o Natal. Agora, a morte dos porcos, por que os porcos? Os porcos representam a sujeira. Por que não foi galinha? Por que não foi pombo? Porque tem que ser porco, porque é sujeira, não é? Agora, brincadeiras à parte aí com o time, nada a ver, né? Mas o porco representa a sujeira. E Jesus estava libertando, profetizando que a sujeira morreria no mar. Ou seja, ele poderia libertar a humanidade da sujeira dos porcos, né? Interessante isso aí. Muito bem, Major. Obrigado aí pela participação, que elencou aí os problemas da Guerra de Corinto, como sempre, o militar resolvendo problemas, trazendo para nós aí soluções também, junto com o Paulo. Obrigado, Tom, pela... Perguntar uma coisa para o senhor. Eu trabalhei um período ali no Tribunal de Justiça Militar, né? E teve um juiz uma vez que ele usou essa palavra metanoia, só que ele usou uma pronúncia diferente. Ele falou que no grego ele falava metânia. Pode ser, sim. Pode ser. É que a gente fala meio brasileirado, meio portuguesado, né? É a transliteração da palavra. É igual Cafarnaum, não é Cafarnaum, é Cafnahum.
Kafnahum, Elohim, o M você não fala, né? Mas para como é que chama? Transliterado, né? Aí sai Cafarnaum. Metanoia. Então, confere com o original, então. Confere. O Tom nos trouxe uma cosmovisão sistematizada do Novo Testamento. O Marcos elencou a questão da libertação, e eu coloquei como uma projeção profética. A Jamile nos trouxe uma análise sobre essa transformação que se dá na mente, e eu adicionei a questão da alma, que é um tema de todo o Novo Testamento, e o David nos trouxe a veracidade dos fatos relatados no Novo Testamento através de testemunhas auriculares. Muito bem, parabéns a todos. Estou orgulhoso de vocês aí. Quero dizer que isso aí vai dar para vocês 1 ponto para a prova. Essa participação vai diminuir 2 questões, ficar só 8 agora. Tá bom? 1 ponto para a prova. Pronto, vamos lá.